Bom, pessoal, com o último vídeo, pode passar a impressão de que eu acho que strop não funciona, que é uma coisa ruim. Não é nada disso, tá? Vamos deixar bem claro. Apesar de serem ferramentas com funções semelhantes, vamos dizer assim, na prática, a aplicação de uma chaira de aço lisa ou de um strop não casam muito bem, tá? Vamos deixar isso bem claro. Primeiro, para mostrar que eu não tenho preconceito com o strop. E, gente, por favor, eu vou mencionar o strop mais comum, ou aquela imagem que mais remete a strop quando você fala strop. Uma camada de madeira, couro ou EVA. Sim, EVA funciona muito bem. Tem aqui dois exemplos, tá? Era um mesmo strop que um grande amigo baiano, muito gente boa, me mandou de presente há anos e anos atrás. Como vocês podem ver, eu cortei, tá? Aqui está 0 quilômetro exatamente como veio. E aqui é o que eu uso bastante. Aí, Cabral, você falou que não gosta de strop. Eu não gosto do fio do strop, tá? Eu uso o strop para polir desbaste de alívio, para polir o próprio corpo da lâmina, quando eu faço um desgaste nela, para quebrar aqui as arestas, para melhorar o deslizamento da lâmina sem ter que polir a lâmina com lixa, tá? Eu só quebro aqui as arestas, que melhora bem, tá? E vocês podem ver, é uma madeira de maior qualidade, de alta densidade, esse strop que ele me mandou, um EVA que deve ter 0,5 centímetro, e vejam bem, anos e anos de uso. Olha só, nenhuma deformação no EVA, tá? E em alguns casos eu acho que o EVA funciona até melhor do que o couro e é bem mais barato que o couro para quem quiser fazer, tá? De um lado, couro com a parte da pele para cima, um couro bem rígido. Vocês veem que eu não carrego o couro com pasta, eu uso ele para assentar ou dar um acabamento melhor ainda, tá? E aqui um strop 0 quilômetro que o pessoal da... Qual o nome aqui, gente? Mundo Outdoor me mandou de presente quando eu comprei as pedras da Smith, tá? O couro com a raspa para um lado e o couro com a pele para o outro. Também um couro de muito boa qualidade, homogêneo, tá? Superfície homogênea, tanto da raspa, mas nunca foi usado. Fica guardado na caixinha para não tomar poeira e tal, como esses aqui ficam guardados na caixinha. Então, isso é para mostrar, gente, que eu não tenho preconceito quanto o strop em si, tá? E de novo, nós estamos falando do strop de madeira, couro ou EVA. Você tem strop de denim, de jeans, de papelão, de papel, de balsa, tá? Só não dá para considerar strop, gente, lixa grudada numa madeira. Aí é lixa, você está fazendo uma fiação e lixa. O strop, o que menos cede, por exemplo, é a balsa, tá? Que é uma madeira extremamente leve, mas resistente, mas ela tem cede minimamente, uma coisa micro, tá? Então é o strop onde você mais tem que acertar o ângulo. Não adianta, você não tem folga da resiliência de um EVA ou da resiliência da raspa do couro, porque o lado da pele do couro, um couro de maior qualidade e tal, ela cede pouco também, tá? Serviria mais para você, vamos dizer, endireitar um fio, ou para você realinhar um fio. Ah, Cabral, mas se o strop realinha, é a mesma coisa da chaira de aço lisa? Gente, você tem uma ferramenta que realinha o fio,
não quer dizer que ela seja a mesma coisa ou tenha a mesma empregabilidade que uma outra ferramenta que também realinha o fio, basicamente, que é a chaira de aço lisa. Ah, Cabral, a chaira de aço lisa não provoca desgaste? Não, provoca, gente. Se você colocar pressão e fizer mais passadas, ela vai provocar um tipo de desgaste que chama desgaste adesivo. O que é isso? Quando você tem duas superfícies em contato, uma mais dura e uma menos dura, tende a provocar uma adesão da superfície menos dura na superfície mais dura, removendo aquela, vamos dizer, camadazinha da superfície menos dura, que no caso é o aço. Isso se chama desgaste adesivo, ou seja, ela vai aderir a outra superfície e ser removida. Só que para isso acontecer com uma chaira de aço lisa, você primeiro tem que colocar pressão. Não é só aquela passadinha de leve para realinhar fio. Isso aqui não funciona como desgaste adesivo. O desgaste adesivo pressupõe pressão, tá? E, se possível, menor área de contato. Uma chaira de aço lisa dá pouca área de contato. Então você vai multiplicar a pressão na faca, no fio da faca, e o aço vai ser removido por adesão, ele vai aderir à chaira, tá? E é sempre assim, gente, obviamente, do aço menos duro para o aço, entre aspas, porque o revestimento aqui é de cromo duro, uma superfície mais dura, tá? Então, esse é o desgaste adesivo. E essa chaira provoca isso, mas é como eu falei, você tem que fazer várias passadas com pressão. Aqui você deseja pressão porque você quer remover aço do fio da faca, e o ângulo tem que ser constante e correto. Por exemplo, se a faca estiver afiada a 20 graus e você passar lá a 15 graus, vai remover aço por adesão? Vai. Só que o tempo que você vai levar para realmente fazer um fio vai ser absurdo. Por quê? Porque você não vai estar tocando o ápice exato da faca, o ápice exato do fio, tá? Você vai estar tocando o corpo de desbaste do fio, que não é o ápice exato. Ou seja, você vai ter que remover muito mais aço, com uma técnica de remoção bem mais ineficiente que o desgaste abrasivo, pedra, haste cerâmica, haste diamantada e tal, lixa, todos eles são desgastes abrasivo, tá? Então, você vai levar um tempo enorme. Então, para fazer o desgaste adesivo usando uma chaira de aço lisa, você tem que acertar o ângulo. Seu fio está a 15, você tem que passar mais ou menos a 14, 15, tá? Não tem aquela folga de 8, 10 graus que a chaira lisa dá para você só realinhar o fio, que só requer, não importa a dureza do aço, gente. Se for um aço muito duro, em vez de 2 passadas alternadas, você passa 3, pronto. Isso só já realinhou o fio. Já o desgaste adesivo exige muito mais passadas com muito mais pressão. Então, gente, aqui nós vamos ter outra diferença entre o strop de couro EVA. Vamos nos manter nisso. Ah, mas o strop de balsa, né, praticamente não dá um fio convexo ou uma terminação convexa. É verdade. Quantas pessoas usam strop de balsa? Pior, para o strop de balsa, quanto menos resiliente, ou seja, quanto menos o strop deformar, mais você tem que estar correto no ângulo que vai aplicar no strop. Por exemplo, se você vai fazer strop com essa faca num caibrozinho de balsa e ela está afiada a 15 graus, você tem que fazer esse strop na balsa a no máximo 14 graus. Sendo que 15 é o preferível. Você tem que acertar o ângulo. Ou seja,
Quanto menos a superfície do strop cede, tá? Vamos mostrar aqui o EVA. Ó, quanto menos ele cede, mais correto você tem que ser no ângulo usado, certo? O lado da raspa é mais duro, mas cede mais do que o lado da pele, tá? Então, você pode ter uma folga maior no lado da raspa, sendo que no couro você tem uma folga menor do que no EVA, tá? E o lado da pele, você precisa acertar mais ainda o ângulo, com uma diferença de uns 2 graus no máximo, para ter o efeito do strop de desgaste, alinhamento e convexamento, tá, gente? Outra coisa, pasta. Você usa a pasta que você quiser e que você tiver. Eu, no strop, eu gosto de usar apenas o óxido de cromo. Por quê? São partículas, na média, de torno de meio micron a 1 micron, tá? Na média, as boas pastas. Significa que você pode ter partícula de 5, 10 microns e partícula de 0,1, 0,2 micron, que ela vai se desfazendo. Mas essas partículas tendem a ser arredondadas, ou seja, dão um acabamento mais polido, com menos riscos. E o strop sempre, vamos ter de novo em mente, eu estou me referindo ao strop de couro ou EVA, sempre vai dar um fio ligeiramente convexo. Outro detalhe, esse fio ou nanofio, já que ele vai ser menor do que o fio que você tem na lâmina originado na pedra ou numa haste cerâmica, ele vai ser sempre convexo e sempre será num ângulo um pouco maior do que o fio originado na pedra ou na haste ou na placa ou na lixa, tá? Vai ser um fio sempre mais obtuso. Por que que eu não gosto do fio acabado em strop? Por um motivo muito simples, gente, que eu já expliquei. Ele é um fio menos agressivo. Cabral, e se o meu strop tiver com pasta diamantada? Vai dar um fio mais agressivo do que o óxido de cromo? Vai. Só que esse mais agressivo que o óxido de cromo, gente, nem se compara com o fio acabado numa haste cerâmica até 600 ou numa pedra até 600. Ou mesmo numa... E lembrando, uma pedra japonesa 1000, 1200 equivale, na verdade, a um grit real em torno de 450, 550, tá? Então, mesmo uma pedra japonesa 1000, 1200 vai dar um grit bem mais, um grit equivalente, bem mais agressivo, nem se compara, mesmo a um strop carregado com pasta diamantada, gente. Então, ficou claro isso, que eu não gosto dos meus fios acabados em strop apenas pelo fator agressividade. Eu gosto dos meus fios agressivos. E por isso, gente, não é raro muitos amigos que fazem sua fiação em pedra e depois falam assim, não, para o fio ficar realmente bom, eu tenho que ir para o strop. Gente, olha, vocês vão me desculpar, mas se você está nesse time de que seu fio só fica realmente bom para rapar cabelo, por exemplo, depois que você passa no strop, tá havendo uma falhazinha aí na sua técnica de afiação na pedra, tá? Porque, como eu já mostrei em vídeos aqui, gente, um fio sair de uma pedra carborunda, se bem feito, ele rapa cabelo. Cabral, mas quando eu passo no strop, você falou, ele vai formar o nanofio num ângulo um pouco maior, mas mais agudo, certo? Não necessariamente, gente. Se você for bom no strop, ele tende a ser
mais agudo do que um fio acabado grosseiramente. Porém, quantos casos vocês já viram, ouviram e às vezes até experimentaram, que fizeram a fiação na pedra, seja ela qual for, obtiveram um fio satisfatório, foram cortar um tomate maduro e a faca cortou, que é uma maravilha, fatia fina, sem sair aquela quantidade de suco do tomate, sem amassar o tomate, sem nada. Aí você vai melhorar esse fio, certo? Você vai e passa no seu strop, sei lá quantas vezes você passa, 10, 5, 15, 20, não sei o que. Com outro detalhe, quanto mais você passa no strop, mais risco você corre de acontecer esse caso. Você passa no strop, vai cortar o tomate, a lâmina corre na pele do tomate. Você fala assim, não é possível. Eu ceguei a lâmina. Aí você vai no pelo do braço, vai passar, tá rapando. Você fala assim, ué, tá rapando o cabelo, mas tá mascando um pouco na pele do tomate maduro, ou tá correndo um pouco na pele do tomate maduro. Gente, a explicação é muito simples, mas muito simples mesmo. Primeiro, você tirou aquela agressividade do fio original da pedra. Por quê? O fio original da pedra, gente, mesmo você às vezes olhando com uma lupa de 30 vezes ou de 60 vezes, ele parece que está regular. Mas vamos supor que você acabou numa pedra japonesa 1000, 1200 ou 1500. Você olha assim e fala, nossa, está regular, passa a unha, não sente absolutamente nada, está uma perfeição. Só que na microestrutura, lá do ápicezinho extremo, ele tem umas irregularidadezinhas provocadas pelos riscos deixados pela pedra, tá? Então, ele funciona como uma nanoserrilha. Isso é uma figura de linguagem, tá, gente? Porque, na verdade, o funcionamento não é esse. Mas, para ficar mais inteligível, é como se ele funcionasse como uma nanoserrilha. Ou seja, ele está bem agressivo. Ele vai seccionar a pele do tomate e aí vai descer fácil. É por isso que ele corta bem o tomate. Quando você passa no strop, além de você aumentar um pouco o ângulo, você está removendo aquelas irregularidades daqueles micro-riscos deixados pela pedra. Não está removendo totalmente, tá? Mas está regularizando mais esses dentes, entre aspas, vamos colocar assim. Então, além de aumentar um pouco o ângulo. Aí você fala assim, Cabral, mas se aumentei um pouco o ângulo e às vezes até deixei um pouco mais agudo o ápice extremo. Ele está um pouco mais agudo se você medir a espessura, tá? Ou seja, no meio micron final do nanofio, ou do fio propriamente dito, enquanto na pedra ele estaria aí, vamos dizer, com entre 0,7 e 1 micron de espessura. Aí você fala assim, gente, mas isso é um fio cego? Não, isso é um bom fio feito numa pedra num ângulo de 20 graus, tá? É o que se obtém na média, tá? Você consegue baixar disso com muita técnica e muito cuidado? Consegue. Mas, na média, isso é o que você obtém acabado numa pedra aí até 1000 japonesa, vamos dizer assim. Então, esse ápice extremo, tá? A borda que vai tocar mesmo naquilo que você vai cortar, vamos dizer que esteja aí com 0,7 a 1 micro. Quando você passa no strop, gente, mesmo você aumentando o ângulo, você pode reduzir isso às vezes para, vamos dizer, 0,5 micro, meio micro em vez de 0,7 ou 1. Aí você fala assim, diminuiu a espessura do ápice extremo, certo? Certo. Porém, você arredondou um pouco aquilo, tá? Porque o strop faz isso. Você tem uma espessura menor, mas o ápice em si ele está ligeiramente arredondado.
E é por isso que ele vai correr no tomate. Isso e o acabamento mais liso vai fazer com que esse fio corra no tomate, mas rape cabelo. Uai, Cabral, mas por que ele rapa cabelo? Muito simples. Primeiro, esse ápice extremo é muito mais fino do que um fio de cabelo que vai ter aí 40 microns, 50 microns de espessura. Segundo, o fio de cabelo, gente, ele é uma camada sobreposta de escamas. Quando você entra com esse fio que está ligeiramente arredondado, mas bem estreitinho, ele pega entre uma escama e outra, ele pega aqui, ó. Você tem duas escamas sobrepostas. Ele pega aqui na sobreposição delas e entra, tá? Sendo que quando ele está mais grosseiro e mais espesso um pouco, às vezes ele embrinca numa escama e outra, e é por isso que ele não rapa bem cabelo. Mas isso porque ele foi mal terminado na pedra, tá, gente? Então, o strop tem essa série de vantagens, porém tem desvantagens. E outra coisa, quem fala que o strop equivale a uma chaira de aço lisa para reendireitar, realinhar um fio, e com a vantagem de provocar um micro desgaste aguçando esse fio, o que em tese te permitiria trabalhar melhor, eu sinto dizer, são normalmente pessoas que usam pouco ou em tarefas muito específicas uma lâmina. Porque, por exemplo, gente, para lidar com alimentos, é simplesmente inviável você usar strop, tá? Mesmo strop de couro sem pasta carregado ou strop de EVA sem pasta carregado, só o couro em si ou só o EVA. Por quê? É uma simples questão de higiene, gente. Uma simples questão de praticidade, gente. Imagine, você está lidando, vou colocar pouca coisa aqui, 2 kg de tocinho. Eu normalmente, quando preparo, eu preparo 5, já preparei 15 quilos, quase 20 quilos de tocinho de uma vez só. Por quê? Quando sai uma promoção num preço bom de tocinho, eu compro uma quantidade, ou para congelar a parte, ou para fazer tudo e botar torresmo na lata, tá? As opções são imensas. Mas quem usa sabe que durante essas tarefas o fio vai rolar. E aí, para você voltar a cortar bem, fazendo menos esforço, ficando com um corte melhor, você tem que realinhar esse fio. Imagine sua mão cheia de gordura, pegando num strop de couro e madeira, tá? Com óxido de cromo ou qualquer outra pasta abrasiva. Imaginem como é que vai ficar esse strop. Agora imaginem como é que vai ficar o fio da lâmina passado no strop. Vocês acham que não vai ficar com resíduo de cera, gordura e óxido de cromo lá? Óbvio que vai. E aí você vai parar todo o seu serviço para ir na pia, lavar a faca e tal. Não vai. Ou você vai ficar pegando um papelzinho e passando ali no fio sem ter certeza absoluta que removeu todos os resíduos? Gente, é só pensar. Por que que indústria nenhuma de alimentos no mundo inteiro não usa strop para realinhar fios? Usa chaira lisa ou o equivalente à chaira lisa, aquelas chamadas armadilhas, tá? Que são normalmente dispositivos com mola, com hastes de aço, que não você passar a faca, eles normalmente são em X, tá? Ou em Y, mas sempre cedendo, eles vão ceder para realinhar o fio. O melhor, gente, sem sombra de dúvida, é a chaira. Melhor do que a chaira é a chaira encaixada pré-angulada. Depois disso são esses dispositivos que eles chamam de armadilha, tá? Para você realinhar um fio.
Por que que ninguém usa o strop? No mundo inteiro, não tem exceção. Praticidade e higiene, tá? Então quem fala, mas pode usar ou eu uso na cozinha, tá certo. Ou você não corta tanta coisa assim, ou você tem uma paciência de Jó, porque eu já mostrei em vídeo, gente, eu batendo o fio da faca na madeira e depois cortando o papel, e você fala assim, ó, tá cortando perfeitamente. Porém, vai usar na prática uma faca para cortar alimentos, principalmente alimentos que são difíceis para lâminas, tá? Tocinho, um exemplo, muitos vegetais são um exemplo. Primeiro, quando você vai cortar, a maioria das pessoas dificilmente posiciona a lâmina perfeitamente na perpendicular. Sempre tende a ela para um lado direito ou para um lado esquerdo, tá? E principalmente quando, só um exemplo aqui, você vai cortar uma cebola, você tende a cortar a cebola e dar um tiltzinho com a lâmina, uma viradazinha, para a cebola não ficar aderida e cair do lado, tá? Só que isso, quando o fio está lá em contato com a tábua, pode ser polipropileno, pode ser madeira e tal, aquela porção extrema do fio que tem ali no seu meio ou 1 micron final, no máximo 1 micron de espessura, ela vai tender a estar travada, entre aspas, na tábua que você está usando, e não você fazer esse ligeiro tiltzinho, essa ligeira torçãozinha da lâmina para derrubar o alimento, aquilo ali tende a rolar. E é por isso que eu batendo perfeitamente na perpendicular numa tábua de madeira, meu fio praticamente não sofre nada. Às vezes não cortar um tocinho com uma lâmina bem afiada, e aí corta que é uma maravilha, às vezes no eu passar, até a própria espessura do tocinho, às vezes desvia um pouco a lâmina, tá? Da perpendicular perfeita, supondo que eu estivesse cortando na perpendicular perfeita, quando não é incomum você cortar em ângulo mais oblíquo, tá? Esse fio rola com certa facilidade, gente. Tanto é que de vez em quando você tem que ir lá para a sua chaira de aço lisa. Pronto, realinhou. Você vai cortar o tocinho de novo, você percebe como ela está cortando mais fácil. Isso é nítido, gente. Basta a pessoa ter experiência em corte. Cortar muita coisa que ela vai perceber isso. Então, o detalhe do strop, se você quer levar para o mato, pode ser que no mato, para usar esporadicamente, porque quem fala que usa tão acentuadamente uma lâmina no mato, como usaria numa questão para alimentos em casa até, ou ela tem uma tarefa muito específica no mato, ou ela está mentindo, tá, gente? Porque você usa muito mais intensamente, em quantidade de uso de corte, uma lâmina em casa para preparar alimento, desde que você prepare alimento, porque se você não prepara também, não vai usar, óbvio, do que você usar no mato para cortar um galho e tal. E aí tem gente que fala assim, mas se eu for esculpir... Gente, vamos deixar uma coisa clara aqui. Uma coisa é você precisar de uma lâmina no mato para se desincumbir de tarefas básicas, tá? Isso é uma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém, vai por 1 dia, 2 dias, vamos supor que vai caçar ou pescar no mato 3 dias, 1 semana. Você vai no mato para ficar entalhando caneca, prato, tá? Isso não existe, gente. Você faz isso quando você está morando no mato, quando você está preso no mato, quando você está lá isolado, que você não tem acesso a uma caneca plástica, uma caneca de aço e tal. Aí
você vai ficar lá por mais tempo, você vai precisar de utensílios. Mas somente nesse caso, gente. Esse povo que vai um fim de semana para uma capoeira, para ficar entalhando cuxa, ficar entalhando pratinho e coisa, mostra uma grande habilidade. Você quer fazer aquilo, você precisa treinar, eu concordo. Qual a utilidade prática disso? Real, zero. Porque é muito mais prático você levar um pratinho de plástico, tá? Que você vai retornar para sua casa e tal, ou um pratinho de aço inox, tá? Por quê? Você despende menos energia, você arrisca menos a integridade das suas mãos, para falar o mínimo, pode estar arriscando a integridade do seu abdômen, da sua coxa, porque uma lâmina pode escapar, tá? Para que você vai correr esse risco, gente? As pessoas só correm esse risco, primeiro, porque elas estão muito próximas dos centros urbanos. Essas matas, entre aspas, pode ser até a mata amazônica, gente, mas você está perto do centro urbano, você está perto de uma rodovia, você está perto de um socorro. Você tem telefone celular, você tem não sei mais o que e tal. Então não confundam as coisas. Pode ser muito bom para mostrar suas habilidades, mostrar que se você precisar, se você ficar isolado num canto por mais tempo, você conseguiria alguma coisa assim. Mas para quem vai um final de semana, um dia, isso não tem função prática, tá, gente? Pelo contrário, porque outra coisa, só quem usa muito, mas muito uma lâmina, sabe que eventualmente você vai ter microcortes como isso aqui, ó. Levantou a pele, tá? Por quê? Porque você bobeou um pouquinho, ela levantou a pele. Corte feio, feio. Gente, eu só tive 2 vezes mexendo com lâmina. As 2, vacilo meu. Uma, talvez dê para perceber nesse dedo aqui que tem uma porção aqui que é diferente na digital. Eu, no consultório, brincando de afiar uma lâmina, não sei, bobeei na pedra, a lâmina passou aqui. Levantou o tampo. Eu não dei ponto, porque senão ia ficar cicatriz, voltei para o lugar, prensei aqui, mas levantou um bifão mesmo, aquele que você olha assim, né, que a pessoa menos preparada, igual alguma, já aconteceu pelo menos com uma pessoa que eu vi, quase desmaiou, um especialista em afiação, quase desmaiou porque cortou a mão. Tá, tudo bem. Mas foi vacilo meu. Nem eu sei como isso aconteceu. E o outro, vocês estão vendo essa cicatriz aqui? Isso aqui tem mais de 20 anos, eu acho. Estava com morango congelado numa vasilhinha de sorvete. Peguei uma faca, meu tio queria um suco. Fui forçando com a faca e tal. A faca vazou o morango, vazou a vasilhinha e entrou aqui. Também não dei ponto para não dar erro de cicatriz. Só sequei o máximo que deu e rapidamente coloquei Super Bonder e juntei. Aí ficou essa cicatriz plana, sem queloide, tá? Foram os 2 piores cortes que eu já tive. O resto é assim, lanha a pele, dá um cortezinho que dá um sangramentozinho, mas é pouca coisa, você não precisa fazer nada e tal. Mas só quem usa intensamente lâmina ocorre isso. A pessoa pode falar assim, eu nunca me cortei. Ótimo. Ou você é extremamente cuidadoso, ou dá muita sorte, ou, infelizmente, eu sinto dizer, nem de longe usa lâmina como eu uso, tá? E isso tem muito, gente. Tem muita gente que fala assim, não, eu porto diariamente uma lâmina. Tá, e você usa realmente, diariamente, uma lâmina? Não para tirar do bolso, cortar um papelzinho, cortar uma caixa para abrir um correio ou descascar uma laranja. Isso não é usar. Usar é, por exemplo, na cozinha para você preparar alimento todo santo dia. Cortar uma infinidade de coisas, isso é um uso mais intenso. Mas a maioria não usa lâmina assim. E é por isso que muita gente acha que você pode usar estrope na cozinha. Cabral, você está falando que é proibido? Não, gente, eu estou falando que é pouco prático. Aliás,
não é prático coisa nenhuma, não é nada prático usar strop quando você está lidando com alimentos, tá? Porque, eu já falei, a maioria das pastas para carregar um strop, por exemplo, vamos nos até a pasta de óxido de cromo. Ela nada mais é do que uma base de ceras e gorduras com partículas de óxido de cromo embebida. E como eu já falei, gente, o óxido de cromo do tipo pasta jacaré, cromo inox e outras pastas, Dialux, etc., não é tóxico para o ser humano, tá? Você pode ingerir, é lógico, nós estamos falando de pequenas quantidades, tá, gente? Mas não é tóxico. Já o cromo, agora eu sempre confundo se é o trio ou o hexavalente. O cromo usado antigamente para curtir o couro, que dava aquele chamado wet blue, o couro wet blue, aquele cromo, gente, é extremamente tóxico, tá? E por isso que antigamente, eu acho que lá, até idos dos anos 80, ainda era permitido o cromo para curtimento de couro, você via muita gente assentando ou afiando lâminas ou estropando lâminas no couro puro, sem carga de óxido de cromo ou outra pasta adesiva, usando única e exclusivamente o cromo residual que ficou embebido no couro durante o curtimento, gente. Então, a partir do momento que foi proibido o uso de cromo para o curtimento de couro, do couro, por causa da toxicidade, o couro perdeu aquela propriedade abrasiva que você tinha do couro puro, tá? Era pequena, mas existia. Hoje em dia, os couros atuais não curtidos com cromo, eu não vou dizer que a abrasividade é zero, tá, gente? Porque o couro nada mais é do que camadas sobrepostas de células. As células têm membrana, e essa membrana é uma fibra mais resistente. Então, essas células provocam uma pequeníssima abrasividade, mas é quase desprezível, tá? E é por isso que no uso culinário, tá, não dá para equiparar o strop com a chaira de aço lisa. A praticidade dessa ferramenta é infinitamente superior à dessa aqui. Ah, Cabral, mas o strop, como você falou, dá um micro desgaste reaguçando este fio. Tá bom, você quer isso? Em vez da chaira de aço lisa, use uma chaira de cerâmica. Vai ter os mesmos princípios de praticidade e higienização que uma chaira de aço lisa, provocando um pequeno desgaste, conformando um novo fio. Porém, no caso de você usar uma chaira de cerâmica, mesmo fininha, você tem que acertar o ângulo. Você perde a vantagem comparativa com a chaira de aço lisa, que te dá uma folga de até 8 graus 10 na prática, tá? A cerâmica não, mesmo uma cerâmica fininha, e eu tenho uma cerâmica, uma haste cerâmica, que eu dei acabamento superficial nela, usando lixas cada vez mais finas e, por último, usando uma lixa 2000, usada, carregada com pasta de óxido de cromo. Ela é quase uma chaira de bóron silicato de tão lisa, tá? Ela serve basicamente para realinhar um fio, porém, ela tem um nano desgastezinho, que se eu passar num ângulo maior, eu estou, na verdade, formando um nanofio num ângulo um pouco maior, tá? Ou seja, se eu estou com um fio de 15 graus, passei a 20 sem querer, eu formei um nanofio de 20. Quando eu passar a 15, eu não estou acertando de novo aquele ápice extremo.
Ou seja, se o meu fio rolou, se eu usar essa chaira, de novo, essa que eu digo de cerâmica, ou pode ser até uma chaira de aço lisa, mas se ele estava a 15, se eu passar a 15 aqui, e agora eu estou com um nano ápice, nanofio de 20, eu não estou endireitando esse fio. Eu não vou obter o mesmo resultado ótimo que eu obteria usando só a chaira de aço liso, tá? Então, você quer usar uma chaira de cerâmica, é fantástica. Ela realinha, porém ela provoca um micro desgaste. Então, numa chaira de cerâmica, você tem que acertar o ângulo, tá? Ah, Cabral, eu posso dar 2 passadinhas só para realinhar? Pode. Com 2 passadinhas você vai realinhar e dar uma pequena aguçada neste fio, desde que você acerte o ângulo, tá? E é por isso que eu falo que para a maioria das pessoas, e na maioria dos casos, essa ferramenta é fundamental, porque, como quem usa sabe, o principal fator de degradação de um fio no uso culinário, por exemplo, ou no uso residencial ou industrial ou comercial, é o rolamento. E a melhor ferramenta, a mais eficaz, a mais eficiente, a mais higiênica, a mais prática de todas é a chaira de aço lisa, gente, para realinhar um fio. Sendo que nós já falamos que em condições especiais, ou seja, muitas passadas e muita pressão, ela também forma um outro fio por desgaste adesivo, tá? Então, gente, esse vídeo é só para deixar claro que eu não tenho nada, absolutamente nada, contra o strop ou o uso do strop. Eu só não uso nos meus fios, pelo que eu já citei. Eu gosto de fios mais agressivos. O strop dá um fio bem menos agressivo. E o strop, dependendo do material resiliente usado, EVA, couro, para citar os mais comuns, entre aspas, no uso, dependendo da resiliência do material, você também tem que saber qual ângulo usar. Por exemplo, o EVA. Vejam aqui como ele deforma. No ele deformar, gente, aqui está a lâmina, ele forma uma onda aqui, ó. Quando você aperta aqui, a parte que está fora do fio, ela tende a subir um pouco. Quando a lâmina está correndo no strop, essa onda vai seguindo o fio e ela vai tocando no fio. Por isso, se você também não souber usar corretamente um strop, você vai arredondando cada vez mais esse ápice extremo. É por isso que o strop, vamos supor, a pessoa quer eliminar a rebarba. Gente, para eliminar uma rebarba, se você passar corretamente no strop, vamos pegar um aço que dá uma rebarba resiliente, persistente, 420, que é muito comum em lâmina no Brasil, para lâmina para cozinha. Se você passar umas 10, 15 vezes de cada lado no strop, a chance de você arredondar aquele fio extremo, a borda extrema do fio, é alta. Porque a onda criada vai tocar naquele fio e tá certo, você pode eliminar a rebarba, mas o fio que você originou ali, porque você, como eu já falei, um strop carregado, ele origina um nanofio, vai ter a borda extrema, ainda que mais estreita que um fio original, menos agressiva porque ela vai ser ligeiramente arredondada, gente. Essa é a explicação para muita gente não conseguir cortar bem ou ter que fazer mais força para cortar um tomate maduro. É o exemplo mais clássico disso, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha deixado claro que eu não tenho absolutamente nada contra o strop, apesar de não usar para os fios, tá? Você vê esse strop aqui deve ter... me foi presenteado, eu acredito que há mais de 10 anos.
Ele fica direto no uso, entre aspas, para polir corpo de lâmina, desbaste de alívio e tal, nunca o fio em si, ou o microfio. E olha só, tem deformidade nesse EVA? Nada. E outra coisa, o EVA eu acho mais prático que o lado da raspa do couro para ser limpo. Com o que eu limpo o EVA? Borracha. Passa uma borracha branca e depois aplica uma nova camada de óxido de cromo. Tá? A raspa, se tiver bem regular como essa, você pode usar borracha também. Mas normalmente você usa uma lâmina cega, entre aspas, é aquela lâmina que eu costumo falar, passa ela na perpendicular numa pedra, criando uma aresta com bordas agudas do lado, ou seja, você não tem um fio agudo, mas você tem um fio com borda grande, pode ter aí 5, 10, 15 microns, mas as bordas são vivas. E aí você passa no couro removendo pasta velha, resíduo de metal, etc. Tá? Isso é só uma dica. Mas, para mim, melhor ferramenta para uso culinário ou para uso de alimentos, quer seja residencial, comercial ou industrial, para realinhar fios, é a chaira de aço lisa. Tá? E como eu já citei, com muito cuidado e até menos pressão, já praticamente não existe pressão para você passar uma lâmina numa chaira de aço lisa para realinhar o fio. Você pode usar uma chaira estriada, colocando menos pressão ainda e as mesmas 2 passadinhas para só realinhar esse fio. Tá ok? Era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.